Começa agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Nosso convidado dessa semana é o ator e humorista Gustavo Mendes. Com passagem por programas de TV como Cacete e Planeta e Zorra Total, e mais recentemente em Treme Treme e Chilindró, Mendes tornou-se conhecido também por sua representação da ex-presidenta Dilma Rousseff. Uma honra e um prazer tua presença no Sub40. Boa noite, prazer enorme estar com vocês do Ópera Mundi. Eu acompanho vocês já faz tempo. Aliás, por favor, apoiem o canal, pedido meu, porque dá voz a gente como nós, a vozes progressistas, isso é uma coisa muito importante e cada vez mais nós vamos precisar falar. E se a gente tem um canal que nos permite falar, isso é muito, muito, muito importante. Então, por favor, contribua. Eu estou muito feliz. Quero pedir desculpa de antemão, atraso, porque na minha cabeça era 7h30 por algum motivo que eu não sei qual é. Mas era 7 horas da noite e atrasei 10 minutos. Me perdoe e prometo compensá-los da melhor forma possível, com toda a minha inteligência, meu humor, minha disponibilidade. Estou aqui de corpo e alma e muito feliz com o convite. Gustavo, a primeira pergunta aqui no programa é sempre de tabelião. Onde e quando você nasceu? A pergunta de tabelião que você é sub-40. Entendi. Bom, eu nasci em Guarani, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, próximo a Juiz de Fora, uma cidade de 9 mil habitantes, e eu nasci no dia 30 de janeiro de 1989. Eu sou um jovem rapaz de 33 anos, cuja alma tem 87, e a disposição para fazer exercícios físicos passa dos 115. Como dizem os cientistas aí, que um homem de 120 anos já nasceu, eu me considero já com esses 120 anos, principalmente no que diz respeito a envolvimento com personal trainer, ir para academia e etc. Tudo me dói. Gustavo, conta uma coisa. Como é que foi a tua caminhada até se tornar humorista? Como é que era a tua família? Onde você estudou? E como é que você descobriu que queria fazer humor? Olha, foi muito natural, porque eu nunca quis outra coisa. Às vezes em que eu quis outras coisas era porque eu queria fazer humor naquela área. Então, eu venho de uma família muito pobre. Minha mãe é muito pobre, minha avó, uma mulher que foi desquitada, na época falava-se desquite, né? No final dos anos 70, início dos anos 80, com 9 filhos. E ela usava do humor. Tinha 9 filhos. Tinha 9 filhos. E ela usava do humor como uma forma de se impor na sociedade, porque senão ela seria engolida e massacrada pelos homens da época. Então, para ela poder falar de igual para igual com os homens daquela sociedade e aliviar os pesos do preconceito, ela se utilizava do humor. Então, minha avó era uma mulher muito engraçada, muito debochada, e debochava daqueles homens, e debochava do machismo, sabe? Ria na cara do machismo. Então, eu cresci nesse ambiente de muita graça. Minha mãe é uma mulher muito engraçada, também sempre trabalhou sozinha, conquistando as coisas dela, pagando por tudo. E eu entendi que o humor poderia me salvar, à medida que ser engraçado desencorajava minha mãe, por exemplo, a me dar umas palmadas. Porque a mãe, quando ela vai bater no filho, para corrigir ele, o que não é certo, o que não é legal, mas quando ela só vai no impulso. Aí eu descobri que se eu desarmasse ela do impulso, ela desistia. Então, minha mãe, eu aprontava alguma coisa, ela me bateu, eu imitava, na época, o Sérgio Chapelin, do Globo Repórter. Eu falo assim: no Globo Repórter dessa noite, a mãe que espanca o seu filho. Por que ela faz isso? Qual é essa dor? E aí ela ria. E aí eu vi que aí foi meu primeiro cachê. O meu primeiro cachê foi esse, de não apanhar da minha mãe. De tomar uma sova foi que te fez humorista. Exatamente. E aí eu vi, em Guarani tinha um teatro de bolso, de 90 lugares, 80 lugares.
que era uma coisa esplendorosa, porque foi ali onde eu aprendi que todo mundo pode ser quem quiser ser. Porque no Teatro de Guarani, quem coordenava o teatro na época chamava-se César Ornelas, foi meu primeiro diretor, um dos meus primeiros diretores lá em Guarani, criancinha, né? Não na minha fase profissional. E ele foi um cara que foi estudar fora e tal. Então a gente tinha grandes figurinos, grandes cenários naquele teatro, mas cenários incríveis, figurinos complicadíssimos. Quem assinava os figurinos, para você ter ideia, que é de Guarani, chama-se Francisco Costa. Quem é o Francisco Costa? Foi estilista da Calvin Klein, eleito o melhor estilista do mundo 4 vezes consecutivas. Esse cara assinava os figurinos do Teatro de Câmara, numa cidade de 9 mil habitantes, para vocês terem ideia. Então, tudo era muito luxuoso. E aí eu via a empregada doméstica, o açougueiro, o dono da mercearia, que de dia eram aqueles caras que estavam ali com a gente, normais, pessoas comuns, que andam na terra, à noite flutuarem, serem grandes estrelas, deuses, semideuses no teatro ali, porque se transformavam. E quando eu fui ver aquilo a primeira vez, que meu avô me levando, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E fui fazer humor, e fui fazer teatro, né? Só que eu, como bom aquariano, eu achei que eu estava indo bem demais. Falei, não, então eu quero outras coisas. Então, com 12 anos de idade, eu já me achava um super astro do teatro, e não queria papéis de filho, eu queria ser o pai. Eu queria ser o assassino, mas não tinha cara de assassino, muito menos de pai. Eu tinha só 12 anos, era só um pirralho. Mas na minha cabeça o tempo era outro, né? E aí eu fui fazer outras coisas, mas minha trajetória começou aí, com medo da sova da mãe, como você bem resumiu. E você fez a tua vida escolar, o fundamental, o secundário, em Guarani? Ou você já se mudou para Juiz de Fora? Eu me mudei para Juiz de Fora, eu ia completar 15 anos, que foi quando eu fui fazer ensino médio e curso técnico em Juiz de Fora, que era o curso técnico em laticínios. A boa parte da minha família é formada num curso de laticínios em Juiz de Fora, que é a Escola Cândido Tostes, e eu fui lá para fazer, mas eu tive um bom ensino fundamental em Guarani, aliás, excelente. Eu devo toda a minha vida artística ao ensino que eu tive. Na época falava ginásio, eu não sei como é que se fala hoje, mas era o ginásio. Então, assim, a minha primeira série, segunda série, terceira série, quinta série, sexta série, até a oitava série, antes do ensino médio, foi lá e eu tive uma excelente base. Eu passei em todos os vestibulares que eu passei sem fazer cursinho. Eu tinha um ensino... Escola pública, escola municipal, escola estadual, de muita qualidade, com professoras de excelente qualidade. Até hoje eu devo a qualidade... Isso em Guarani. Eu devo a qualidade da minha escrita a professoras brilhantes de português que eu tive, que eram sensacional. A questão da interpretação de texto, que hoje é a minha briga, que as pessoas elas brigam na internet, cancelam umas às outras, porque não conseguem interpretar um texto, interpretar uma fala. E eu aprendi isso desde cedo, muito, muito lá em Guarani. E aí eu fui para Juiz de Fora para fazer esse curso técnico, que meu pai dizia que eu tinha que ter uma profissão garantida, que ser artista não garantia nada, então eu tinha que ter uma profissão garantida. Qual era o trabalho do teu pai e da tua mãe? Meu pai é vendedor, ele tem um boteco pé sujo, lá em Guarani, até hoje é o bar dele lá, não dá para tirar ele de lá de jeito nenhum. E minha mãe era cozinheira, hoje ela só é mãe de artista e vive do que o bom da vida pode proporcionar para essa mulher. Ela não quer mais te bater. Não, a minha mãe está entre a peruagem e a humildade. Ela está um passo de ser perua. Eu acho que ela só não vira perua porque ela acha muito cafona isso. Mas ela está um passo de. Cada dia que passa a gente tem que diminuir os acessórios, tirar alguma coisa dela. Então, passo agora, Gustavo, você está dizendo, então teu pai queria que você tivesse uma profissão de verdade, que ser artista... Ser artista não colocava comida na mesa.
Ele achava. E você simplesmente acatou seu pai ou você também achava isso? Não, eu falei, vá se fuder, pai. Com todo respeito, né? Mas não falei, eu pensei que se eu falasse isso, ele quebrava 4 dentes meu. Mas eu fui seguir minha intuição e fui ser artista e nunca tive plano B. Eu acho que esse foi, se eu tiver algum segredo de sucesso para contar, foi o fato de não ter plano B, eu só tinha o plano A, ou eu dava certo com aquilo, eu ia morrer de fome, porque eu não tinha talento para mais nada. Eu me lembro que na Cândido Torres, o curso de laticínio, eu achei que eu ia aprender a fazer queijo, fazer doce de leite, fazer iogurte, mas eu vi que tudo era química, era não sei o quê. Bicho, eu desenvolvi intolerância à lactose. Hoje eu não suporto ver. É verdade, eu não consigo tomar sorvete. Intolerância à lactose é quase que um caso de estudo. Cara, não, mas eu vou te falar que é uma coisa horrorosa. Eu não consigo ficar longe de queijo, eu tenho que tomar um remédio antes para poder comer. Mas é uma coisa horrorosa, assim, porque era muito estudo e não tinha nada a ver comigo, né? E aí vinha a pergunta, o que é profissão certa, o que é profissão adequada? E hoje eu sustento minha família, fiz do meu irmão é o maior empresário do ramo artístico e do marketing digital e desses influenciadores da América Latina, é mais novo que eu, veio por conta de mim, sustento minha família toda, graças a a profissão não convencional que meu pai não acreditava. Por que você se mudou para Juiz de Fora? Por 2 motivos, porque aqui tinha o curso técnico, que parte da minha família já tinha se formado, né? E também porque eu estava longe dos meus pais, e Juiz de Fora é a chave do armário, né? Aqui é uma cidade que ela é muito avançada nas questões humanitárias e dos direitos humanos, uma cidade que teve a primeira lei anti-homofobia, que é a Lei Rosa, dos anos 90, onde não se falava nisso no Brasil, ela tem aqui que punia com multa e até fechamento dos bares se alguém tivesse uma demonstração de carinho homofetivo e, porventura, aquele dono de bar recriminasse ou botasse para fora. Uma das primeiras leis do país anti-homofobia foi aqui em Juiz de Fora. E eu já era um menino gay, não sabia dizer se a palavra era gay, não sabia expressar minha sexualidade, mas sabia que era diferente. E vindo para Juiz de Fora foi um paraíso, foi onde eu me encontrei, onde eu vim falando, caramba, como tem viado do mundo. Aqui você balança um pé de viado, cai aquele monte de viado. Falei, cara, é aqui que eu quero viver. Então foi aonde casou o destino com o destino, assim. Então foi tudo perfeito. E como é que você começou a atuar profissionalmente com humor? Foi em Juiz de Fora? Foi em Juiz de Fora. Eu comecei eu fui me apresentar de porta em porta, bater nos lugares e tudo. E aí eu escrevi um espetáculo chamado Família Unida se lasca unida, e fui apresentar para um cara que gostou muito do trabalho. E aí havia um diretor de teatro, que é um grande cara, um dos maiores nomes que a gente tem que homenagear sempre, é falecido, chamado Natálio Luz. Natálio Luz. O nome original dele é Natale Cianello, que não só diretor, mas também um grande pintor, poeta. O Natale, ele era ponto de ele começou a carreira dele como ponto de um ator chamado João Vilaré, que foi o maior declamador de poesias do mundo. Ele era português, um ator português, declamava poemas, mas aqui no Brasil fez muito sucesso. E os poemas de poetas portugueses ele declamava com sotaque, e quando eram poemas de poetas brasileiros, ele falava sem sotaque nenhum. E o Natálio, ele era o cara que ficava na caixa, assim, dando ponto para ele. Então tem áudios que se você buscar na internet, João Vilaré, Teatro São Luís, em São Luís do Maranhão, que é só o áudio, você consegue ouvir ao fundo a voz do Natálio falando para ele o trecho seguinte do que ele tinha que falar, que ele tinha que declamar. E o Natálio foi um grande diretor de rádio, novela aqui, e ele, já velhinho, com mal de Parkinson, viu aquele garoto de 16 anos na época, viu o meu texto, achou graça. Eu acho que ele achou principalmente em mim uma joia bruta, me pegou para neto, me dirigiu muito, me ensinou tudo sobre teatro, tudo que eu sei sobre teatro, me levava para casa dele, eu passava a tarde inteira ouvindo discos de poesia, de declamação,
tempo de piada, ele me fazia repetir poemas para ele, ele falava assim, antes de você ser ator, você tem que, antes de você ser comediante, contar piada, você tem que ser ator, porque a comédia é para quem assiste, para quem faz, ela é drama. Então ele me fazia repetir os poemas e ficava na minha frente assim, batendo palma, para me dar ritmo, para eu ter ritmo. E isso durante muito tempo. Então isso me ensinou tudo. E foi aonde eu me apaixonei pelo teatro e fui seguir carreira. Porém, os grupos teatrais não me davam muito espaço. Então, eu não tinha dinheiro para montar grandes produções. Então eu falei, vou fazer as minhas coisas aqui. E aí, na verdade, eu não estava conseguindo muita coisa. Teve um dono de um bar em Juiz de Fora que abriu vaga para um guardador de carro. Ele precisava de um guardador de carro. Alguém que guardasse, tomasse conta dos carros. E aí eu fui lá para guardar os carros. E no dia que eu fui guardar os carros, havia um comediante. Toda noite tinha um comediante que entrava no meio da música. Tinha som ao vivo sempre, chama Empório Artesanal. Havia música e no meio dos shows tinha esse cara que sorteava vinho, vale motel e contava umas piadas. E no meu primeiro dia como guardador de carro, o comediante faltou. E o dono do bar falou assim, você não faz teatro? Você não quer subir aí no palco, contar as piadas? Eu falei, quero. E nunca mais olhei carro, virei comediante. Dali em diante, eu virei fixo da casa e graças à bagagem que eu tive do grande Natálio Luiz, saudoso Natálio Luiz. Eu tenho um problema muito sério com a rejeição, né? O que eu mais trabalho em terapia, essa coisa de ser rejeitado. Tudo. Então eu nunca quis fazer coisas que fossem meia boca, que eu pudesse ter uma concorrência, ou que eu pudesse dizer assim, fulano é melhor que você, alguma coisa desse tipo. Eu queria sempre ser o melhor e o maior na minha área, né? Claro, dentro dos comediantes sempre tem gigantes que são infinitamente melhores do que eu, mas na minha área, no que eu faço específico, eu queria ser o melhor. E eu sabia que eu só seria o melhor em alguma coisa se eu me dedicasse àquela coisa, né? Então, para mim, não havia espaço assim, não, faz. Minha mãe dizia, faz direito, porque o advogado ele fala muito, tem a ver com você. Aí, quando você estiver ganhando dinheiro com o advogado, você vai e investe no seu talento, investe no seu sonho. Aí depois minha mãe mudou o discurso, ela até flexibilizou mais, ela falou, faz jornalismo, que aí você vai estar lá já envolvido, de certa forma. Mas não, o que eu queria era ser comunicador, era ser comediante, e não tinha que me fizesse voltar. Quem era a tua referência como humorista ou como imitador, que você olhava e dizia, pô, eu quero ser que nem esse cara? Ronald Golias. Ronald Golias. Minha maior referência, eu queria ser o Ronald Golias. Ronald Golias, eu estava assistindo uma entrevista dele aqui agora, e eu estava... esse livro aqui dele está aqui na minha mão, porque tem um amigo que está começando a carreira, e ele tem vontade de ser comediante, tudo, e aí chegou aqui cheio de papo, não, eu quero te mostrar minhas piadas. Eu falei, não tem papo para você, primeiro você vai ler esse livro aqui, aí depois você volta. Quando você lê o livro, você volta. Aí a gente conversa. Primeiro você tem que conhecer os grandes, as referências. Deixa eu dar um pulo aqui. Você ficou conhecido, ou ficou mais conhecido, interpretando a ex-presidenta Dilma Rousseff. Quando e como surgiu a ideia de interpretá-la? Então, a ideia surgiu por acaso, não foi nada pensado, né? Eu queria, eu estava com, existia, hoje é prefeita aqui em Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT. Só que na época, isso há alguns bons anos atrás, uns 11, 12 anos atrás, ela era candidata a prefeita, ela era reitora da Universidade Federal daqui, e era candidata a prefeita, e eu imitava ela no rádio, eu fazia a professora Margarida Salomé, que ela fala do jeito mais ou menos assim, ela fala, olha, quero dizer muito a vocês, que olha, eu gosto muito de vocês, então nós precisamos juntos, ela tinha uma coisa assim, e era um sucesso no rádio. E aí, quando ela perdeu as eleições, ela sumiu. E eu falei, caramba, perdi um personagem do caramba. E aí foi quando a Dilma começou a aparecer muito, porque nós tínhamos um problema gravíssimo no Brasil de energia, né? A gente tinha os apagões e tudo. E a Dilma
enquanto ministra de Minas e Energia, resolveu esse problema do apagão no país. E logo depois ela foi ministra-chefe da Casa Civil e aí passou a ser cotada como sucessora natural do presidente Lula na campanha. E eu estava parecido com ela, eu tinha o dentinho para frente, estava gordinho, cabeludo, e aí eu fiz a Dilma, porque eu tava na Record, eu fazia um programa que era o Show do Tom, e eu queria, e o Tom não me botava muito para gravar, eu ficava meio que ali de escanteio, ele não dava muita bola para mim, não. Na época eu estava começando, eu era novinho também, né? Tinha outras estrelas lá, Shaolin, enfim, tantos outros. E aí eu falei, vou mostrar para ele um personagem que ninguém imita, para ver se ele me dá bola. E eu falei que imitava a Dilma, ele falou, manda um vídeo para mim. E eu não tinha dinheiro para gravar um vídeo, botar num DVD e mandar via Sedex. Aí eu descobri uma plataforma que chamava YouTube, que eu podia botar um vídeo lá, mandar um link para ele. Então eu fiz para mandar um link para o Tom. Só que o vídeo estourou. E aí eu fui capa da Folha de São Paulo como fenômeno do YouTube, porque eu tinha 70 mil acessos. 70 mil naquela época era fenômeno. E aí não parou mais. Aí foi o personagem que mudou minha vida. E aí eu saí do ser figurante de luxo do programa do Tom Cavalcante para ser destaque no Cacete Planeta na TV Globo e daí por diante. Você era simpático a Dilma? Você se considerava de esquerda ou petista na época? Não, nem sabia o que era ser de esquerda. Nem sabia o que era ser de esquerda. Eu me lembro até de uma campanha do Lula, do Lula versus o Serra, que estava todo mundo da escola apoiando o Lula, e eu, por ser aquariano e sendo contra, eu falei, eu vou apoiar o Serra. E todo mundo tinha o brochezinho do PT, igual esse que eu uso aqui, e não tinha um broche do Serra. Aí eu comecei, eu criei um broche, era uma serra, eu criei uma serrinha de lata, assim, porque eu achava, eu queria ser só do contra, não tinha conhecimento nenhum de política. As pessoas falam assim, você, na época do Lula, você não fazia críticas ao governo dele. Eu era criança, cara, na época do Lula eu tinha 10 anos, eu estava curtindo iogurte, porque lá em casa nunca teve iogurte, e na época do presidente Lula a gente tinha condição de comprar iogurte. O negócio estava indo bem, eu estava curtindo meu primeiro carro, era um Fiat Uno que minha mãe comprou, a gente estava super feliz. Eu era criança, eu lá ia pensar em política, eu estava cagando para política, queria só tomar meu iogurte, tomar meu sorvete e ficar de boa. E curtir aquele momento do país que a gente estava vivendo, que era maravilhoso. Quando veio a Dilma, e aí as pessoas começaram a me cobrar esse humor político, eu tive que me inteirar da política. E eu sempre digo que humor é oposição. Não existe humor de homenagem. Humor é oposição, sempre. Então eu fiz uma oposição ao governo Dilma conscientemente, embora eu tivesse desde sempre a minha simpatia à história dela e minha simpatia ao governo dela, e principalmente a simpatia adquirida vindo do que eu havia vivido do governo Lula. Mas humor é oposição, sempre. Né? Então eu fiz, os anos que ela esteve no poder, eu sempre fiz um humor de crítica e de oposição. E todo mundo sabe disso. Até que veio o golpe. E com o golpe, eu não me senti no direito de ficar calado, ou de ficar em cima do muro, por medo de perder contratos, e perder eventualmente. E eu sempre fui um cara que eu nunca ganhei dinheiro com publicidade, por exemplo, porque ninguém contrata alguém de opinião, né? As pessoas têm medo de quem tem opinião, e eu nunca consegui ficar calado. E aí, por isso que eu criei uma empresa que descobriu o Whindersson Nunes, que descobriu Carlinhos Maia, que descobriu esse pessoal todo, que eu falei, eles façam o que eu não faço, entendeu? Quer dizer, eles vão deixar de fazer o que eu faço. Então, já que é o perfil deles, tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um emite opinião na hora que quer, na hora que se achar seguro. E eu me posicionei muito contra o golpe, e aí ficou evidente que eu era um cara de esquerda, não por uma escolha.
Eu não sou alguém de esquerda por uma escolha. Eu sou alguém de esquerda porque eu sou classe trabalhadora. Eu ganho mais que 98% da população brasileira. Mas se eu parar de trabalhar, eu passo fome. Então eu preciso, eu sei da importância dos incentivos do Estado, eu sei da importância do SUS na minha família. Não é pelo dinheiro que eu ganho hoje, pelo dinheiro que eu ganhei a minha vida inteira. Eu sei das minhas tias que estão lá no interior e que precisam de assistência médica e que não têm. Eu sei da regressão trabalhista que nós sofremos com Michel Temer, dos direitos que a gente perdeu, e por isso que o nosso salário mínimo nunca valeu tão pouco em toda a história desse país, né? Então eu sei disso. Eu não é porque eu sou um gay branco cisgênero que nunca sofri preconceito, porque quando descobriram que eu era gay eu já era rico, que não existe preconceito, que as pessoas não morrem por conta disso, entendeu? Então assim, eu não perdi a capacidade de me indignar e de também não sofrer a dor do outro, porque quando o outro morre, uma parte de mim também está morrendo. É isso que a gente precisa ter consciência de classe. Gustavo, quando é que você conheceu pessoalmente a Dilma? E o que ela te falou sobre a tua presidenta, Dilma Rousseff? Ela já me encontrou algumas vezes. 2 vezes ela me encontrou. 2 vezes, pessoalmente, 2 vezes. Uma foi num debate de 2014, que eu estava na Band, nessa época, no programa na Band. Aí ela estava lá e eu fui cobrir e ela não falou comigo. Ela ia falar comigo, mas aí teve um repórter do CQC que fez uma piada machista com ela e ela ficou muito, muito brava e saiu andando e não falou, não quis mais falar com ninguém. Mas ainda assim ela me cumprimentou, me deu um abraço, fez um coraçãozinho comigo e falou assim: olha, esse cabelo seu não tá bom, não, viu? E aí ok. E depois eu encontrei com ela sem saber que ela estaria lá, num jantar que houve no Rio de Janeiro, em apoio à candidatura da Jandira Fegali, na época candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Eu estive nesse jantar e aí começou um alvoroço de que ela estaria lá. Isso foi pós-impeachment. Porque eu não queria conhecer a Dilma enquanto presidenta. Porque eu já gostava dela, né? Aí eu fiquei com medo de conhecê-la e me apaixonar mais ainda e depois perder a coragem de fazer piada. Entendeu? Eu tinha esse medo. E aí que é uma coisa que acontece com o Ciro Gomes, por exemplo. Eu estou num palanque hoje oposto ao do Ciro Gomes. Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PT. Mas o Ciro Gomes é um dos caras mais íntegros, mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ele tem a briga dele com o Lula, a briga dele com o Bolsonaro. Minha opinião é, eles que são grandes, eles que se entendam. Mas se eu não posso, se eu estou em um palanque diferente dele, defendendo ideias que são diferentes a dele, mal dele, eu não vou falar. Nunca. Podem me torturar, me colocar o que for, tá? Mal do Ciro Gomes eu não vou falar, porque eu não vou contra o cara que eu conheço de perto, que eu sou apaixonado. E aí eu conheci a Dilma nesse jantar, e aí falaram assim, quero ver você imitar ela para ela. E ela já havia dado declarações em vários jornais de que gostava de mim. Uma delas até incrível, que é do ex-marido dela, que é falecido. Ele disse numa reportagem para o jornal o Globo, ele falou assim, olha, a minha filha se incomoda muito com as críticas que fazem à mãe. Então ela não vê jornal, ela não lê, ela não assiste TV, ela só assiste o Gustavo Mendes, que ela gosta muito porque ele pegou, aí abre aspas, do ex-marido da presidenta. Falecido ex-marido dela. Carlos Araújo. Abre aspas, ela diz assim, porque ele pegou o jeitão dela. Então, para mim, ali foi um carimbo de que estava tudo certo. E ela já havia falado bem de mim, ela falou, teve o jornal, acho que o Jornal Globo também acompanhou ela numa viagem à Argentina, e tem um momento que ela fala com a Cristina Kirchner, isso está registrado no jornal, ela fala com a Cristina, que era presidenta na época, ela diz assim, olha, tem um comediante no Brasil que me imita igualzinho, você tem que ver. Ele é ótimo, chama Gustavo Mendes. Aí a Cristina fala assim, tem um comediante aqui na Argentina que me imita também, mas ele é péssimo.
Fica ótimo. E aí, quando teve esse encontro lá com a Jandira, o pessoal falou para imitar lá na frente dela. E aí eu imitei a presidenta para ela. E foi aí que eu ouvi dela uma frase inesquecível, que ela disse para mim assim: olha, ô Gustavo, veja bem, muitas pessoas pensam humor. Olha, o humor ele tem uma capacidade. Veja bem, quando nós fazemos a imitação, nós temos que. Até hoje eu não sei se ela gostou ou não. Gustavo, em 2014, você fez um quadro para o canal Parafernália, imitando o Aécio Neves num debate com a Dilma. Quem é que venceu aquele debate? A presidenta venceu, né? Eu acho que a presidenta estava com. Se eu não me engano, no debate a gente apresenta a presidenta com 80 quilos, né? 82 quilos. O Aécio com 78 quilos e 14 gramas. E aí, eu acho que a Dilma venceu por força. E mais, naquele debate ela venceu. Engraçado como o Aécio acabou, né, menino? Eu vi uma foto dele outro dia. Olha, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu fui obrigado a orar por ele. Aliás, eu queria que todos vocês que estão nos assistindo, independente de viés político, identitário, que a gente orasse pelo PSDB, que respira por aparelhos, né? O PSDB, coitado, acabou. Gente, acabou. A gente tem que ter pena do PSDB, não temos mais que nem que fazer piada, a gente tem que orar mesmo, porque o PSDB acabou. A gente teve agora o tiro do Dória, coitado, ele sai com o coração ferido, mas com a alma leve. Deu tanta pena do Dória, eu queria dar um abraço no Dória, mas eu fico com medo de abraçar ele e a calça dele rasgar, porque aquilo é tudo tão justo, né? E de repente ele ficar com a bunda de fora. Mas e até peço às pessoas que estão nos assistindo, se forem xingar o Dória, não usem o termo calça apertada. Não usem o termo calça apertada, por favor. Porque eu sou um homem gay, eu emagreci e eu não tenho bunda. E eu sei da importância de uma calça apertada na valorização de um glúteo que nós não temos. Então a calça apertada é uma calça que diz pra gente assim: confia, acredite, você tem bumbum, eu tô aqui. Então, usem qualquer termo, mas não fale de calça apertada, porque é uma calça que eu vou usar, vou continuar usando, tá bom? Enfim, não vamos chutar cachorro morto. Gustavo, ser mineiro te ajudou a interpretar a Dilma e o próprio Aécio? A Dilma é mais mineira ou gaúcha, afinal de contas? Cara, eu acho que a Dilma, ela é mais mineira, ela é muito mais mineira, sabe? Eu acho que ela tem uma coisa dos gaúchos que eu acho muito maravilhoso. O gaúcho ele é muito direto, né? Ele é muito direto. Pau, tal. O mineiro é mais. Alguns acham os gaúchos até grosseiros, de tão direto. Pode parecer isso, mas não é isso. Mas pode parecer, para quem não conhece. Mas o gaúcho ele é muito direto. Então a Dilma tem essa coisa da praticidade, dessa coisa direta do gaúcho, mas o sotaque ela não perdeu nada. Ela é muito mineira, né? Ela tem muito isso. O Aécio ele é mais carioca que tudo, né? Ele é carioca. Ele tem Minas ali para se eleger, mas o negócio dele é aquele apartamentozinho no Leblon, aquele apartamentozinho em São Conrado. O negócio dele é outro, Ele é entendeu? carioca, ele é carioca. Ele é carioca, ele é carioca, ele tá por ali, sabe? E não sei, e não sei o que ele tem. Você que é jornalista pode saber se ele tá com algum problema, porque ele tá muito inchado. É corticoide ou é falta de trabalho? O que é? Vai saber, né? Vai Ô, saber, Gustavo, né? o Parafernália, eu nem sei se o canal ainda existe, era tido Existe, como existe. politicamente incorreto. Era um canal, assim, de um humor direto. Que tipo de humor que você gosta?
Quais os limites e quais os limites do humor? O humor que eu gosto é o humor de bobagem. Eu gosto de rir de bobagens, coisas que me surpreendem. Assim, eu não gosto muito de assistir piada, stand-up comedy, porque eu já sei qual é o final da piada, eu meio que já sei. Então, meus colegas são maravilhosos, mas não é o que eu consumo, né? Eu gosto de bobagens, meu. Eu gosto do rir pelo rir. Eu gosto de rir quando não tem que pensar muito, porque pensar já basta eu o dia inteiro pensando. Agora, sobre o limite de humor, não há limites para o humor. Nunca. Deixa eu só te emendar aqui para você responder. Desculpa te interromper. Porque quando eu era garoto, eu sempre gostei muito de rir. Aliás, eu acho que a gente só pode confiar em quem gosta de rir, em particular, rir de si próprio. Mas eu ficava vendo os programas de humor. Naquela época, você podia escrachar com gay, você podia escrachar com... Se escrachava com judeu, escrachava com negro, escracha... O humor era um escracho sem limites. É evidente Sim. que o mundo de hoje é diferente. Como é que você colocaria os limites do humor no mundo de hoje? Então, eu te digo exatamente o que eu penso. Há limite para o humor? Não. Pode-se fazer piada com tudo? Pode. Porém, há tempo para todas as coisas. Eu posso fazer piada com preto? Posso. Hoje, não. Ontem, a gente viu morrer o Genivaldo Santos, um homem esquizofrênico, pai de família, numa câmara de gás dentro de um camburão da Polícia Militar do Recife. Isso a gente viu ontem. Ontem. Não estou falando de passado, não estou falando de Holocausto, não estou falando de Auschwitz, estou falando de ontem. Ontem, no Recife, Brasil, Genivaldo Santos morreu numa câmara de gás dentro de um camburão da Polícia Militar, filmado por dezenas de pessoas, por policiais inescrupulosos, assassinos, que não tiveram medo de serem filmados, porque sabem que serão impunes. Eles reverteram o teve... Exatamente. E a gente teve agora uma nota do Ministério da Justiça dizendo que foi aplicado a ele o que se tem de aplicar mesmo para alguém que vai resistir à prisão. Vai te catar. Tão inescrupuloso quanto a ação desses policiais, porque esses policiais tinham que sair de lá presos, estava dado flagrante. Quando é dado flagrante, a pessoa não é presa. Esses bandidos, esses assassinos tinham que ter saído de lá presos. Então pode-se fazer piada com preto? Pode. Quando houver equidade. Quando a gente pagar essa dívida de escravidão que a gente tem, essa dívida escravocrata que a gente tem, quando nós tivermos em pé de equidade, que todo mundo puder rir da piada, aí a gente vai poder fazer. Então pode fazer? Pode. Agora, não. Pode fazer piada com mulher trans? Com travesti? Pode. Mas no país que mais mata travestis e transexuais no mundo, então hoje não. Quando a gente tiver em pé de equidade, aí poderemos. Lá na frente. Pode fazer piada com mulher, rebaixar a mulher, subjugar a mulher? Pode. Mas no país onde as taxas de feminicídio são as mais altas do mundo, em que o direito a voto da mulher foi conquistado há pouco tempo atrás. Não pode. Agora não. E quando eu vejo um comediante lutando pelo direito de ser racista na piada, lutando pelo direito, eu estou lutando pela minha liberdade de expressão, de fazer piada com o preto, estou lutando pela minha liberdade de expressão, de fazer piada com a travesti, de fazer piada com a trans, de fazer... Se essa é a sua luta, meu amigo, sai da comédia, você é um merda. Sai da comédia, a comédia não te aceita, não tem lugar para você, porque tudo evolui. Então, há tempo para todas as coisas. Para mim, a piada, ela é piada onde todo mundo ri. Claro, a piada tem sempre um alvo. Sempre um alvo. Mas o alvo tem que ser o opressor, não o oprimido. Entendeu? Eu não estou aqui cagando regra, eu não sou ministro do humor, não sou eu quem define o que não é humor, o que é o que não é engraçado. Mas eu sei o que é e o que não é humano. Eu sei o que é e o que não é desumano. Eu sei o que estou vendo. 29 pessoas mortas numa ação no Jacarezinho. Mal a gente se recuperou desse luto,
veio a Câmara de Gás. Então, qual é? Se o papel do comediante sempre foi, desde o início, apontar as mazelas do governo, apontar as mazelas da burguesia e correr o risco de perder a sua cabeça, caso o rei não gostasse. Eis-me aqui. Eu botei a minha cabeça a prêmio. Eu deixei de ganhar muito dinheiro porque eu tenho opinião. Eu deixei de ter programas, eu deixei de ser chamado para as rodinhas, eu não participo dos grupinhos dos comediantes de direita. Aliás, o Brasil é tão ridículo que o Brasil é o primeiro lugar no mundo em que é o fenômeno comediante de direita. São comediantes que fumam charutos, gordos pra cacete, e que são comediantes de direita, e que defendem o Bolsonaro, o debosta. Eu não gosto de falar o nome dele não, porque atrai, porque quando minha avó falava, você fala o nome do coisa ruim, ele aparece. Então eu não chamo ele pelo nome, eu só chamo de debosta, que defendem o debosta como grande cara. Isso é uma coisa, isso é um fenômeno brasileiro. Humorista de direita eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto empresário careca de direita, eu já tinha visto cantor falido de direita, eu já tinha visto ex-paquita querendo espaço na mídia de direita, eu já vi cara que sempre viveu de especulação, vivia do dinheiro público, de fomentos de eventos com empresários que era de dinheiro público, que é o caso do Dória, né? Que sempre viveu disso, tornar-se um cara de direita. Eu já vi ex-ator pornô, já vi de tudo de direita. Agora, comediante de direita só no Brasil. É um produto legitimamente brasileiro. Tal qual a Jabuticaba. Jabuticaba e comediante de direita só no Brasil. Gustavo, você mesmo já disse, mas eu resgato. Você atualmente é filiado ao Partido dos Trabalhadores e é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Você vai deixar o humor e ir para a política, ou a política pode ser ainda mais engraçada que o humor? A política ela não está engraçada, ela está patética, né? Patética. O debosta e os debostinhas, filhos dele, são patéticos, assim, é ridículo o que a gente está vendo. Tanto que eu não quero pautar a minha política, a minha pré-candidatura, minha pré-campanha, na graça, porque as pessoas estão de saco cheio, as pessoas querem soluções, propostas de verdade, e é isso que a vida inteira eu estudei, corri atrás, porque eu rodeio o Brasil todo o Brasil. Eu conheço de perto as pessoas, eu saio às ruas, eu estou lá. Minas Gerais, então, só em Minas Gerais eu vendi 500 mil de ingressos. Eu já rodei esse estado todo. Eu conheço o nosso povo e eu sei do que a gente precisa. Eu sei que o bolsonarismo, o Bolsonaro, o debosta vai acabar. Não tem jeito para ele. Saiu pesquisa hoje do Datafolha. 48%. Estou sentindo um cheiro de primeiro turno. Mas calma, vamos lá, não vamos nessa do já ganhou não, viu, gente? A gente tem muito trabalho para fazer ainda. Mas saiu pesquisa hoje do Datafolha, o presidente Lula abre 21 pontos na frente do Bolsonaro. 27 ou 21, não sei exatamente. Acabou de sair a pesquisa agora. No primeiro turno, 48, 27, 21 pontos na frente. 21 pontos na frente. Então, assim, quem sou eu? Quem é o Gustavo Mendes? Numa escala assim, de baixo para cima, eu sou um homem gay. Ponto. Sou um cidadão homem gay. Eu não sou igual aquele governador do Rio Grande do Sul que fala, eu não sou um gay governador, eu sou um governador gay, quer dizer, colocando a pauta em segundo plano. Não. Aí fala assim, Gustavo, você vai levantar a bandeira LGBTQ, que é a PN+, não vou levantar a bandeira porque eu sou a bandeira. Essa bandeira sou eu. A causa LGBT é a minha vida, é o meu corpo. Então ela já está inerente a mim. Eu preciso falar de outras coisas. Porque isso já sou eu e ponto, isso não tem como mudar.
Eu não sou um carinha de olho verde do sul, bonitão, com namorado bonitão, que tira foto de sunga com uma rola marcando e padrãozinho. Eu não sou esse cara. Não, eu tenho um compromisso com a minha comunidade e com o meu povo. Então, eu sou um homem, um cidadão homem gay. Abaixo disso, eu sou um comediante. Essa é a minha profissão. É assim que eu sustento a minha família, é assim que eu sustento minha casa, assim que eu sustento a minha vida. E depois disso vem a missão, que é a missão da política, que não é meio de vida. Se a política fosse um contrato, de todos os contratos que eu já assinei na minha vida, esse seria o menor contrato de todos, disparados. Não é dinheiro. Isso foi um conselho do Ciro Gomes, que ele disse: Gustavo, a política está em você, você uma hora vai ter que vir, mas venha quando você estiver preparado financeiramente, quando você tiver suas casas, o carro que você quer, o apartamento que você quer, quando você não precisar do dinheiro da política, para que você não se suje desse lamaçal. Então, assim, eu venho com uma missão, eu venho com causas, eu venho com pensamento para o Brasil, na minha pré-candidatura, e numa eventual candidatura e numa eventual eleição. Mas eu sou, antes de tudo, comediante. Não tem como eu largar o humor, largar a graça, porque essa é a minha profissão. É disso que eu vivo. Eu não preciso fazer... Eu não preciso, como o Bolsonaro fez durante 28 anos, roubar dinheiro da gasolina e falsificar nota, e dar nota falsa, nota fiscal falsa, para pegar dinheiro da gasolina do gabinete para embolsar. Eu não preciso disso. Eu tenho trabalho, eu trabalho. Eu não fui expulso do exército. Eu não fui expulso de lugar nenhum. Eu trabalho. Os meus sobrinhos, que são crianças, adolescentes, o meu sobrinho tem 14 anos, já trabalha. Ele ganha o dinheirinho dele, ele é jogador do Orlando City. Entendeu? Eles trabalham. Então, a minha descendência trabalha. A gente cresceu para trabalhar. Política é missão, não é meio de vida. Como é que nasceu a ideia da sua candidatura e por que o PT? E não o PDT do Ciro Gomes? Bom, então, foi muito... Há mais de 10 anos eu sou assediado para vir em campanha. E claro que eu acreditei desde a primeira vez que me chamaram, porque eu seria um puxador de voto e seria um voto de protesto. E tudo que eu tenho pânico na minha vida é ser voto de protesto. Eu sou um cara que eu estudo, eu tenho ideias, eu estou envolvido na política. Eu não queria ser voto de protesto, eu não queria ser um comediante na política utilizando da sua popularidade, da sua fama para fazer dela um meio de vida, de forma alguma. E aí, em 2018, eu tive essa conversa com o Ciro falou: esteja preparado e tal, e agora eu estava preparado, e aí veio o primeiro convite. Você não vai acreditar de onde veio o primeiro convite. Me ligam, falam assim: não, Gustavo, a gente quer uma reunião com você, o presidente do partido quer uma reunião com você. Beleza, falar. Aí era PRTB. Mas eu não tinha me atinado ao nome. E ele já chegou fazendo um monte de proposta, de coisa, de campanha. Aí até que 10 minutos de reunião, eu falei assim: peraí, só um minuto. PRTB não é o partido do Mourão? Você, era. Ele saiu. Falei: tá, mas vocês vão apoiar o Bolsonaro? Sim, vamos, porque é uma escolha natural, afinal de contas o Mourão sai da vice-presidência. Eu falei assim: mas vocês fumaram o quê para estar me ligando? Porque não faz sentido essa conversa comigo. Não, porque a gente quer mostrar que você é tão incrível que, independente do partido, você faz o que você quiser. Eu falei assim: meu amigo, eu sou ator, cara. Eu trabalho com a interpretação, eu trabalho com a mentira, eu sei bem. Tu vai mandar essa pra mim, bicho? Jura mesmo? Não tem conversa. E aí, ele falou: não, me espera meia hora que eu vou te ligar de novo. Aí me ligou de novo e falou assim: não, tem uma proposta nova para você,
que é para você vir como a grande estrela do partido, outro partido, não é o PRTB, fique tranquilo. Ah, tá. Qual partido? Partido Novo. Eu falei, o do Sérgio Moro? Não, vocês estão de sacanagem comigo. Ou é pegadinha, não sei o que é. Aí saí fora. E aí vim, conversei com o Ciro. O PDT não é um partido que não oferecia muita estrutura pelo que eu carrego no sentido midiático. Eu preciso de ter uma assessoria, uma amplitude maior, né? E a minha identificação natural é com o PT. O PT é a minha escolha natural. Mas eu tive que falar com o Ciro Gomes porque ele é meu amigo. Não é que eu fui pedir permissão a ele, mas eu fui avisá-lo, né? Eu falei, Ciro, olha, eu estou indo, vou me filiar ao PT, porque é onde se alinham as minhas ideias, é onde eu me encaixo filosoficamente, é onde é o partido que é a minha escolha natural. Não faz sentido eu ir para outro lugar, entendeu? E ele me abençoou, e Deus te abençoe, e fique bem, tá tudo certo. Então eu vim, e por isso eu escolhi o PT. Dá para rir em 2022? Olha, agora a gente está no momento de embate, tá? Não se iludam, as coisas, os motores estão começando a serem ligados, a gente está num ambiente de polarização, como você disse aí, a polarização já está cristalizada entre Lula e o Debosta, está cristalizada, eles vão se tornar agressivos. Pense você, o maior trauma da vida da minha mãe é o rato. Minha mãe tem medo de rato, ela tem pavor de rato. A gente já morou em casas que tinham rato. Minha mãe tem pavor. E eu já vi, o ratinho é desse tamanho. Mas quando ele está acuado, ele grita, ele morde, ele ataca porque ele está acuado. Ele sabe que vai morrer, porque basta uma acabada de vassoura ali, morreu. O Dória é desse rato, que gritava. Bastou a acabada de vassoura nele, morreu, acabou. Tá com o coração ferido. Que dó. O Bolsonaro, o Debosta, é esse rato acuado. Os filhos dele são esses ratos acuados. Então eles vão gritar, vão morder, vão atacar, mas basta uma vassourada. Acabou. Bolsonaro, breve, será só uma triste lembrança de um pesadelo que todo mundo viveu ao mesmo tempo. Um delírio, uma coisa meio Stranger Things, né? Um delírio, um pesadelo geral que todo mundo viveu. Ele vai entrar para a história. Esse homem ele quis entrar para a história duas vezes. Uma, quando ele tentou explodir o bueiro lá, a distribuição de água do exército, né? De onde ele estava, do quartel onde ele estava, por isso que ele foi expulso. Ele tentou explodir, que ele queria ser história, entrar para a história. O cara que explodiu o sistema de água do quartel. Só que ele é tão ruim, tão incompetente, não conseguiu. Foi descoberto e foi expulso num acordo muito estranho. Foi expulso de lá. E depois ele quis entrar para a história como político. Não conseguiu nos 28 anos como deputado, porque ele é medíocre. Ele aprovou duas leis, uma que é a que obriga as pessoas a colocar a mão no peito ao cantar o hino nacional. É uma lei que é capacitista, porque não visa as pessoas que não têm braços, por exemplo. E depois, a outra era aumentando salários para o pessoal da reserva, como ele também é da reserva. Então, sempre olhando para si mesmo. Não fez história. Nenhum dos filhos dele fez história. Todos eles fizeram barulho. Então, não se iluda. Você é um campo de guerra cruel, covarde, muito forte. Os ataques serão maiores. A gente precisa ficar de olho. O Elon Musk, conhecido aqui no Brasil como Hélio Mosca, que comprou o Twitter e depois queria comprar a Amazônia, mas só desistiu da compra porque ele tinha que ter certeza de que todas as árvores lá eram verdadeiras, não eram árvores falsas, assim como no Twitter, também não eram contas falsas, mas isso era impossível de dar essa nota para ele, então ele desistiu da compra da Amazônia.
mas conseguiu comprar o presidente. O Elon Musk conseguiu comprar o Bolsonaro, mas ele já devolveu, graças a uma lei do Procon de poder devolver o produto caso ele venha com defeito. Mas segundo o próprio Elon Musk, abre aspas, não é que o produto veio com defeito, é que só veio o defeito, não o produto. Tem aqui uma questão de uma espectadora nossa que contribuiu com o Superchat, a Dirce Conrado Veiga. Ela te pergunta, você vai deixar de ser comediante para ser político ou podemos continuar a ver a Dilma no Planalto? Parabéns pela escolha. Não, com certeza vou continuar a ver a Dilma no Planalto, óbvio. No Planalto não, mas vou ver a Dilma no YouTube. Toda quinta-feira tem vídeo novo, inclusive tem um vídeo maravilhoso que está no meu canal no YouTube, que eu convido a todos vocês a assistirem, que a Dilma ela não pede um voto, ela pede um não voto, ela dá 10 razões para não votar no Debosta. Assista lá, tá incrível, tá muito legal. Todo dia tem vídeo novo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, e todo dia e toda semana vão continuar esses vídeos novos, né? Inclusive agora eu gravei alguns vídeos, eu gravei sobre o Elon Musk, eu gravei sobre a volta das doenças que estavam erradicadas pela vacina e que voltaram de repente. Enfim, a Dilma está sempre lá. A Dilma é a porta-voz extraoficial da própria Dilma e, na verdade, se tornou agora a porta-voz extraoficial de toda a população brasileira de uma forma bem didática e bem assertiva e bem direta. Assim. Então, a Dilma, mais do que minhas sessões de terapia, é aonde eu consigo extravasar todo o ódio que esse país nos faz acumular. Eu não sou uma pessoa odienta a ponto de querer descontar o ódio e as minhas frustrações matando pessoas, fazendo ataques, como foi o caso desses dois assassinos. A gente não pode esquecer jamais desses policiais assassinos do Recife que mataram o Genivaldo Santos. Eu não desconto o meu ódio nesse sentido. Eu desconto o meu ódio fazendo texto de humor e levando à população informação. Afinal de contas, o humor ele é um lubrificante social. O humor é um KY das ideias. Ele faz penetrar mais fundo e suavemente ideias que talvez seriam difíceis da gente aplicar, fazer penetrar na cabeça das pessoas. Gustavo, a gente está chegando no fim aqui da nossa entrevista e vou te fazer... Mas já? Poxa, é que nós somos contidos no horário pelo fato do programa ser transmitido depois para a TVT. E na TVT a gente tem 58 minutos. Tudo bem. Olha só, mas a gente vai ter outras oportunidades, porque isso aqui eu estou me divertindo muito, nossa audiência também. Eu vou aqui para umas perguntas ping-pong para a gente ir fechando a conversa. Prato imperdível. Olha só, frango com quiabo, mas eu não posso dizer que eu amo, eu comeria sushi também todo dia, mas é frango com quiabo, viu? Cerveja, cachaça ou vinho? Vinho, bom vinho. Esporte favorito? Esporte? O que é esporte? Imaginava que seria essa a resposta. Time de futebol. Você tem um time de futebol? Fluminense. Ué, por que todo Fluminense. mundo de fora torce para os times do Rio de Janeiro? Porque aqui está mais próximo do Rio do que de Belo Horizonte. Então, os jogos que transmitem aqui, transmitem jogos do Campeonato Carioca e não do Campeonato Mineiro. Sempre foi assim. E eu sou fluminense porque meu pai é fluminense, meu avô era fluminense. E o Fluminense tem dois tipos de torcedor do Fluminense. É o que ama muito o time, que acompanha, e o que é fluminense por escolha dos outros e fala que é fluminense para cortar o assunto. Que é tipo, eu não sei quem é o melhor jogador do Fluminense, quem é o técnico, não sei porra nenhuma. Só Fluminense, que aí eu tô no meio da conversa e passo o assunto de bola para frente. Qual é o seu passatempo? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir filmes, mas leitura é meu passatempo preferido. Estou sempre lendo alguma coisa. Livro inesquecível. Tem um livro que ele não é
uma pérola da dramaturgia mundial, não é nada disso, mas é um livro que me divertiu muito e que me ajudou muito em muitos momentos, que é um livro da Ellen DeGeneres, uma grande apresentadora americana, que chama É Sério, Estou Brincando, exatamente esse livro aí. É incrível, é um livro que eu ri do começo ao final, eu nunca ri tanto com o livro como eu ri com esse livro e eu amei. Música preferida? Eu não sei se o povo vai me achar cafona, o que vai, mas é bom pra caralho. Eu sou fã do Andrea Bocelli e a minha música preferida é Canto della Terra, do Andrea Bocelli. Eu sou apaixonado. Ouçam! Canto della Terra, Andrea Bocelli. Vamos todos ouvir. Filme marcante? Cara, esse filme é recente. É um filme que mudou minha vida, me fez querer emagrecer, inclusive, porque eu falava, um dia eu vou interpretar esse personagem e eu tenho que estar magro. É o Rei do Show, The Greatest Show, é isso, né? Em inglês, o Rei do Show, com Hugh Jackman, maravilhoso, Zac Efron. Tremendo filme. Eu já vi esse filme umas 500 vezes, eu amo esse filme. É muito legal. Ídolo político? Lula, presidente Lula. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Evento histórico do qual eu gostaria muito de ter participado da inauguração da TV Tupi. Eu queria estar ali com o povo de início, vendo aquela coisa, todo mundo começando, engatinhando na TV, saindo do rádio, aquela mudança. Tá na inauguração da TV Tupi. Gustavo, como é que a presidente Dilma se despediria da audiência ao terminar a entrevista? Eu diria o seguinte, olha, eu vou dizer a todos vocês do Opera Mundi. Olha, veja bem, Operar o Mundo não, quer dizer, não, vocês não, é uma ópera que, olha, veja bem, não importa o significado, não. O que eu quero dizer a todos vocês, telespectadores e telespectadoras, vocês que nos assistem, seja no rádio, no podcast, seja na televisão, seja apenas lendo legendas. Eu quero dizer a vocês um grande beijo e saibam que o seguinte, nesse momento, ninguém pode pedir um voto. Então eu não peço um voto, eu peço um não voto. Não votem no The Bosta. Um beijo na alma. Gustavo, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que os nossos internautas e nossas internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa. Cara, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado com o convite desde sempre. Estou aqui disponível sempre que me convidar. Obrigado, realmente foi uma das melhores entrevistas que eu já dei. Você é um cara incrível, um super talento, um orgulho nosso. Que bom tê-lo independente, livre. É muito bom ter jornalistas do nosso lado, assim como do teu gabarito. Obrigado de verdade. Viu? Muito obrigado, Gustavo, e muito boa sorte na campanha eleitoral, assim que você... Na pré-campanha. Muito obrigado, pessoal. Gustavo. Boa noite. Até breve. Tchau.